Graça e paz para com todo o povo de Deus, especialmente aos servos, aos escolhidos de Deus para cumprirem o ID. É com este prazer que tenho neste momento de testemunhar que, pelo compromisso de homens escolhidos de Deus e que de facto merecem o reconhecimento nosso, é verdade que este reconhecimento não é carnal, é um reconhecimento espiritual e só pode entender este testemunho aos espirituais. Os que são carnais, será difícil acreditar, porque o que vou falando não são coisas terrenas, mas são coisas do alto. O que vou ainda testemunhar não são coisas de fácil entendimento para indivíduos que estão na carne, mas para os espirituais poderão acreditar imediatamente e vão entender. Irmãos, eu sou o pastor Bento Inácio de Aguiar e pela minha função eu estou na Defesa Nacional e passei em momentos dramáticos. Para começar, dos 16 anos da guerra de desestabilização em Moçambique, fiz parte, combati, mas eu não sabia quando e como foi possível eu ter vitórias, sucessos e salvações. Superei muitos obstáculos ao longo dos 16 anos. E até a assinatura dos acordos da paz que levaram ao fim das hostilidades em Moçambique, que estava contra o governo da Frelimo e Arenamo, um movimento da oposição. E envolvidos tantos anos, eu andando ainda com o coração extraviado, foi capaz de sensivelmente 2005 ou 6, se não estou em erro, comecei a ter visões que me conduzissem para aderir a uma igreja ou a uma seita que podia orar para ter uma devoção a Cristo. Pensando eu que de facto estava numa devoção a Cristo, vim andando o caminho da perdição. Fui escravo, ao longo deste tempo, fui escravo de vícios, de bebedice, de fumanças. Eu fumava o cigarro. Eu passava em algum momento por algumas drogas como a suruma, que é a maconha. Eu passei nestas consequências
Eu estava trabalhando, recebia bom dinheiro, mas eu não conhecia qual era o valor do meu dinheiro. Eu não conhecia o valor da minha existência. Não tinha um critério para gerir o valor que eu recebia. Não tinha uma noção de cuidar dos meus filhos, cuidar do meu lar, da minha casa. No meu serviço, em algum momento eu passava a ser um agressor. Eu era muito agressivo. E eu pensava tudo que era normal. Até que um dia, em 2010, desloquei-me da província de Sofala para a província de Tete. E em 2012, levei toda a minha família para 2012. 2012, levei de Sofala para Tete. Se me permitir, para não levar muito longo assim, eu vou cortando em pequenos pedaços. Acredito que aos meus alvos, a quem eu envio este vídeo, que eu tanto reconheço que tem um trabalho muito organizado cientificamente, são indivíduos dedicados e eu sei que vão juntar essas peças para formar um objeto de apresentação aos interessados em saberem como é que Deus age. E quando Deus começa a agir, dizer que ninguém pode resistir. É verdade. Então, antes de tudo, eu quero cortar aqui e vou continuar. Que Deus abençoe. E eu quero também que os irmãos que vão recebendo esse vídeo saibam como conectar e fazer a história. Sim, continuando. E em 2012, chegando a minha família na província de Sofala, aliás, na província de Tete, na tendência de nos libertar, porque já tínhamos descoberto, já estávamos alertas que nós estávamos estaquinados por questões espirituais, estávamos atuados por espíritos malignos, particularmente a minha pessoa, porque quem estava nesse momento orando era a minha esposa. A minha esposa, Alice, ela manteve-se sempre firme na oração. Eu depois vou mostrar aqui a mulher espetacular e que tanto me ajudou para erguermos grande obra, ajudou-me em orações para a minha libertação, deu-me grande valor e moral, concentrou-me para que eu aceitasse de facto e reconhecesse que estou estaquinado. Foi assim que a minha esposa convida-me para ir numa igreja e fomos para lá, não deu certo. E nós achamos que devíamos também nos acoplar numa outra igreja e fomos nos acoplar naquela igreja e que não era uma igreja, era uma organização de bruxarias. Era uma organização de bruxos e bruxas onde havia heresias. O espírito de macumbaria era a base da doutrina, do ensino naquele local. Irmãos, acreditam que eu fui submetido e fui posto imediatamente como o líder daquele lugar. Eu a liderar os macumbeiros, macumbeiras, as bruxas. E eu sem saber, sem tomar em conta que estava na liderança da bruxaria, porque estava sendo usado. E eu com eloquência de que eu estava orando a um Deus. E que eu sentia que estava no meio de Deus, mas quando era um Deus de ludibriação. Onde se tomava algumas drogas que eu não sei dizer agora. Era um estagnamento. Para entrar, começar a oração, era preciso ser molhado nas mãos, com sal, era sal ou outras drogas que misturavam aquela água, e tinha que ser lavado as mãos, e tirava-se sapato, não podia entrar um sapato naquele lugar. Eu fui me submetendo nisto,
Eu vergava-me de fitas vermelhas e azuis pelo todo o corpo, como líder espiritual daquele grupo. E quando eu falo isso, irmãos, o coração me aperta para estar a chorar, mas eu falo isso com um sentimento, porque hoje eu tenho esta honra de declarar, porque estou livre, estou liberto e livre, e estou em paz. Como estão vendo, eu estou agora na minha casa, estou numa casa, é uma mansão, de facto, como estão a ver, é uma casa de grande espetáculo. E o que eu não tinha, Deus me deu, e tenho aí, como está a se ver, tem aquele carro, é um carro luxo, de espetáculo. Tenho outro carro deste lado, como se vê. Este é um outro carro que está aqui parado. Atrás deste carro também posso mostrar. Estou dentro do meu quintal, mas Deus é que fez. Este é um outro carro. Este é meu carro. É o fruto do trabalho do pastor Zelim, missionário brasileiro, quando veio para Moçambique, na província de Tete, onde vim conhecendo pela primeira vez, se não estou em erro, foi dia 9 de agosto de 2017. 9 de agosto de 2017, eu conheço pela primeira vez o homem de Deus. E alguém deu contactos com eles, e através do pastor João Semente, com quem eles tinham se encontrado na província de Sofala, juntaram-se, vieram mais um jovem chamado Ezequiel Rainde. Eram 3, 2 moçambicanos e um brasileiro. O brasileiro era o irmão Zeli Custódio Rabelo. Aí eu os convidei para que viessem naquele local onde eu passava o culto, um dia antes, e no dia seguinte, de facto, pelas 9 horas, esses 3 homens chegaram naquele lugar onde eu estava e os recebemos. E primeiro foram exigidos que eles tirassem sapatos e obedecessem todas as normas, todas as tradições da bruxaria que ali se passava, onde comecei a sentir o calor da presença do Senhor. Quando o pastor Zelim rejeitou, repudiou e reverenciou ao Senhor. E eu senti um toque, ordenei que deixasse aqueles homens entrarem como estavam vestidos, de sapatos, e como estavam vestidos, casacados e tudo, o que não era o costume daquele local. E toda a igreja acordou que eu pudesse dispensar a eles pregarem, darem a palavra, o evangelho vivo, a palavra viva, a palavra da salvação. Foi assim que o pastor Zeli começou por pregar no livro de Atos. E esta palavra veio buscar-me do abismo onde se encontrava o meu coração, da perdição onde eu estava, do caminho desviado da verdade. Ele me buscou para me colocar no epicentro da atenção, para o nome de Jesus ser válido. E ele